certamente teria feito outra escolha se tivesse informações do ambiente interno do clube. É bom lembrar que quando ele foi contratado, o Abel estava disparado no Campeonato Brasileiro, perdendo na última rodada para o Flamengo. O treinador espanhol ainda afirmou que no Brasil, só o Bragantino e o Atlético Paranaense respeitam os projetos estabelecidos. Que coisa, hein? No time do Beira-Rio, o Ramírez fez 21 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Vamos para a Europa. Pegou fogo de vez o mercado europeu. Boa noite, Marcelo Beckler. Oi, Léo. Boa noite para você. Boa noite para quem está acompanhando a reunião da turma do bate-bola. Uma quinta-feira muito movimentada aqui na Europa, com definição de grupos da Liga dos Campeões. Aí você me diz se tem grupo da morte ou não. E ainda também a premiação da UEFA. O Jorginho ganhou como melhor jogador do futebol masculino. Alexia Putellas, do Barcelona, ganhou como a melhor jogadora do futebol feminino. Jorginho ganhou a Liga dos Campeões com o Chelsea e depois a Euro com a Itália. Lembrando que nessa votação da UEFA entram apenas as competições europeias. Fase de grupos da Liga dos Campeões, Léo, tivemos a definição. Olha só como é que ficou. Manchester City, de Pep Guardiola e talvez de Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, o empresário do Cristiano Ronaldo, esteve hoje em Turim e há quem afirme de que já exista um acordo entre Cristiano e Manchester City. Falta um acerto entre Manchester City e Juventus para que o Cristiano vá jogar no Manchester City. Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, vice-campeão alemão, chegou até a semifinal 2 temporadas atrás, e Clube Bruges da Bélgica no grupo A. O grupo B tem Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan, só camisa pesada. O grupo C, esse talvez um pouco mais acessível, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund da Alemanha, Ajax e Besiktas da Turquia. O grupo D é quase uma repetição da temporada passada. Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk repetem. O Sheriff da Moldávia, o estreante, entra nesse grupo. Grupo E tem Bayern de Munique e Barcelona. O 8-2 foi logo ali, hein? Ainda tem o Benfica do Jorge Jesus e o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Grupo F com Villarreal, Manchester United, Atalanta e Young Boys da Suíça. Grupo G, Lille, Sevilha, Red Bull Salzburg e Wolfsburg da Alemanha. E no grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo da Suécia. Com as informações do futebol internacional para a reunião da turma do bate-bola, repórter Marcelo Beckler. Valeu, Beckler. 6h57 e atualizando o futebol europeu. Mais duas coisas importantes aqui. Agora, na Sky Sports, o jornalista Di Marzio, que é muito famoso na Europa, disse que Cristiano Ronaldo e Juventus já não existem mais juntos. Que o Cristiano já comunicou à diretoria e ao técnico da Juventus que ele está de saída. Que inclusive já esvaziou o armário no CT da Juventus. Cristiano Ronaldo a caminho do Manchester City de Pep Guardiola. E também uma informação que chega do jornal O Marca, da Espanha, de que o PSG aceitou a proposta do Real Madrid pelo Kylian Mbappé. Uma proposta que gira em torno de 180 milhões de euros, dá mais de R$1 bilhão para Kylian Mbappé a caminho do Real Madrid. Aqui no futebol brasileiro, quem está agitando o mercado é o Corinthians. O time apresentou proposta para contratar o meia William. Jogador de 33 anos, já sabe dos salários e as condições contratuais para acertar com o timão. A ideia do clube é contar com o brasileiro em definitivo, caso ele rescinda o contrato amigavelmente com o Arsenal. O time paulista não descarta negociar um empréstimo, tendo o clube inglês bancando parte dos salários. O William ganha cerca de R$3 milhões por mês. Formado pelo Corinthians e torcedor do clube desde a infância, o William disputou 41 jogos, fez 2 gols antes de deixar o time paulista rumo ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 2007. Ainda sobre o Corinthians, está movimentando o mercado, o atacante Roger Guedes, que tem negociação avançada com o clube, apagou fotos de suas redes sociais da época em que defendia o Palmeiras. Guedes atuou pelo Palmeiras entre 2016 e 2017, onde foi campeão brasileiro. Se fechar com o Corinthians, Roger Guedes será o 4º reforço do time do técnico Silvinho, em um ano considerado do Corinthians de gastar menos. Antes dele, o clube contratou Renato Augusto e Juliano, além do lateral direito João Pedro, do Porto de Portugal. Ainda chega mais uma informação de que o Corinthians quer Romero de volta. Tá brotando dinheiro lá no Parque São Jorge. Para atualizar, acabou agora pela Série B. Apenas uma partida hoje pela 21ª rodada. Em Aracaju, o Goiás venceu Confiança por 2-1. O Goiás chegando a 38 pontos, assumindo a vice-liderança da Série B neste momento. Estamos encerrando a reunião da turma do bate-bola. Aqui do programa tá tudo dito.
Na sequência, vem o Jornal da Itatiaia à noite com Aline Neves e Alan Passos. E a partir das 9 horas, grande jornada esportiva Fluminense Atlético pela Copa do Brasil, com a melhor cobertura do rádio e também nas redes sociais. Itatiaia e você, juntos nós somos imbatíveis. Boa noite. Comunidade em Rede, um programa leve, de bate-papo e de entretenimento. Comunidade em Rede, é a voz do povo, é a sua vez. Pautas sociais, artísticas e culturais, talentos da terra de Drummond e tudo que acontece em nossa cidade. Comunidade em Rede, aqui na Caraça FM. Olhando pra lá. Ok? Boa noite, pessoal. Mais um Comunidade em Rede. É o nosso programa de todas as quintas, que aborda temas sociais, culturais, artísticos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a Juliana Naves, da Livraria Clube da Leitura. Ela está aqui com a gente para bater um papo sobre a importância da leitura. Nós vamos ter um bate-papo bem legal com ela. Como vocês podem ver, a Tati Linhares hoje não está presente conosco, e o Thiago está representando a Tati, né, à altura. Muito bem. Eu convidei para que ele apresentasse o programa, para que ele tivesse esse bate-papo conosco hoje. Você que está nos assistindo aí pelo Facebook, também está nos ouvindo pelo rádio, a gente vem aqui dar uma boa noite para vocês. Vocês podem interagir conosco pelo nosso WhatsApp, já está aqui ligadinho, 3834-1688 para mensagens. E passo a palavra para você. Muito bem, obrigado pelo convite, Prince Marques. Obrigado a Tatiana Linhares também tá ligadinha, por conceder aqui o espaço para a gente participar juntos. Acho que a pauta de hoje caiu como uma luva. Aliás, Juliana, boa noite. Seja bem-vinda aqui à Rádio Caraça. Obrigada, gente. Boa noite. Eu sou um leitor assíduo dos livros impressos, então eu acho que foi muito pertinente o convite para me participar aqui hoje. Prince, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo programa. E também agradecer a Tatiana, que está de folga hoje, mas está nos acompanhando lá de casa. Gente, verdade. Muito bem, hoje então a gente vai bater um papo com a Juliana, é isso? Bora. Juliana Naves, do Clube da Leitura. Bom, a gente falava aqui, Juliana, nos bastidores aqui, são às vezes fora das câmeras, sobre como tratar, né, a pessoa que vive dos livros, né? É livreira? Como é que é isso? Como se fala da sua profissão? A minha profissão é chamada de livreira. Livreiro, né, no caso. Nosso papel é fazer a ponte entre o leitor e o livro. Eu costumo brincar que eu aprendi num livro mesmo, que o livreiro é como se fosse um farmacêutico, só que é uma farmácia de almas, né? As pessoas chegam lá com suas dores, com seus problemas e às vezes vêm procurar nos livros uma solução. Mesmo que seja por lazer, mas é uma solução. Você quer relaxar, né? E a gente está ali para fazer essa ponte, para estender a mão e te guiar, né? Para que você faça a melhor escolha, porque muitas vezes se a pessoa investe num livro e aquele livro decepciona nas primeiras páginas e ela não leva adiante, ela perde o hábito de leitura, né? Então nós temos que estar sempre trazendo para a mão do leitor aquilo que a gente sabe que vai segurá-lo ali e fazer com que na hora que ele termine ele esteja ávido por outros e que aquilo siga, né? Como um hábito mesmo. É verdade. E você, Juliana, trabalha no Clube da Leitura, é isso? Já são 24 Sim. anos, né? De mercado, 24. O Clube da Leitura, genuinamente itabirano, é isso? Nós começamos em 1997, ali na Rua Tiradentes, e desde 2006 a gente está lá na Galeria do Bretas. Ou seja, são então 24 anos de experiência aí, vendendo livro, indicando livros, né? E lendo livros. Nossa, muitos. Conta um pouquinho dessa história pra gente. O que são os desafios, né, de uma livraria?
quais são as curiosidades. Tem gente que acha que é um lugar fechado, que você entra, compra o livro e vai embora. Parece que não, né? Na verdade, muitas pessoas romantizam, né, a nossa profissão e acham que trabalhar numa livraria é chegar lá, sentar, abrir um livro, ficar lendo o dia inteiro, esperando o cliente chegar, e na hora que o cliente vai embora, a gente senta para ler de novo, né? Mas, infelizmente, não é bem assim. Tem todo um trabalho burocrático por trás, a seleção dos títulos, organização, né, para que aquilo chegue na mão do cliente. Mas tem muito empenho também, porque, veja bem, eu não consigo ler tudo que tem na livraria, né, quiçá o que tem no mercado, mas eu tenho que saber de tudo um pouco. Então, ao longo desses anos, eu me eduquei muito como uma boa ouvinte, porque os meus clientes constroem também o meu conhecimento sobre livros. Aquilo que eu não leio porque eu não tenho tempo, ou às vezes porque eu não gosto também, não sou tão eclética assim ao ponto de ler de tudo, eu capto dos meus clientes, né? E aí eu vou montando um mosaico, onde com a informação que um me deu, eu abasteço o outro, né? E vou treinando meus funcionários, né? Ao longo dos anos, a gente introduziu dentro da livraria uma cafeteria, porque nós julgávamos que a livraria tem que ser um lugar aconchegante, um lugar onde você não tem pressa de sair. Não é um produto que você chega e compra como você vai no prateleiro de um supermercado, né? O que a gente gosta mesmo é daquele cliente que chega, senta, bate papo, que a gente sabe o nome, sabe onde mora, quem é a família. É realmente uma relação de amizade que a gente cria, sabe? Com os nossos clientes. Então, fica fácil. Depois que a gente conhece o cliente, fica fácil a gente saber. Quando chega um livro, você já olha e fala assim, nossa, esse livro aqui, o fulano vai gostar, né? Antigamente, eu me lembro na época que eu gostava muito de filmes. Então, todo final de semana, eu ia para a locadora, que é também um negócio já extinto na nossa realidade hoje. Mas eu ia toda sexta-feira para a locadora e levava ali 4, 5 filmes para assistir em casa no final de semana. E tinha sempre aquela pergunta, né? Me indica um filme bom, qual deles? E aí, a pessoa que trabalha ali na locadora, ela conhecia um pouco, obviamente que não se sabe se ela assistiu todos os filmes que estão ali, mas tinha sempre um feeling para dar uma indicação. Olha, o que você gosta? Você gosta de drama, então assiste esse aqui, porque tem um enredo assim, assado. Na livraria também acontece isso? Acontece, é bem parecido, viu? É bem parecido. Inclusive, uma coisa que me faz lembrar muito é que eu, particularmente, eu tinha mania de chegar na locadora e falar assim, o que é que tem de lançamento? Não é? E até hoje a gente vê isso, né? A gente vê cliente que chega na livraria e fala, o que tem de novidade? Eu falo, poxa, mas será que esse cara já conseguiu ler tudo que tinha para ele chegar aqui e perguntar o que tem de novidade, né? Verdade. Então, muitas vezes, aquilo que vai agradar a pessoa é uma coisa que ela estava ali o tempo todo e que ela não tinha visto. Uma das estratégias que eu costumo usar é mudar as coisas de lugar dentro da loja. Porque o público de livraria, ele é muito cíclico. Não é um público grande e está sempre circulando. Daí, às vezes, eu experimento a sensação. O cliente chega e fala assim, não, mas chegou tanta coisa nova, né? Aí eu falo, não, só mudei de lugar. Ele estava aí, você que não viu, né? Pois é, você ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio Caraça, a Juliana acabou de deixar uma dica. Se você quer se sentir na casa nova, troque os móveis de lugar. É uma boa, é verdade. Deu certo na livraria. Não, e lá a gente troca os móveis de lugar também. Mas os livros é essencial. E, enfim, assim, a gente está sempre buscando saber indicar para o cliente coisas. É claro que a gente tem as novidades e tal, mas a afinidade com o universo de filmes é muito grande. As pessoas tendem a querer aquilo que está na moda. Sem falar naquela possibilidade de você assistir um filme que também tem um livro. E você sabe que os filmes e as séries das plataformas de streaming, elas estão trazendo pessoas para a leitura? No início, achava-se que seria o contrário, né? Quando lançasse alguma coisa, a venda daquele livro ia parar. Mas o que a gente percebe? Por exemplo, algumas séries que eu gosto, vai levar mais 1 ano para sair a nova temporada. Eu não aguento esperar. Então, eu quero ler. Né? Agora, recente, tem os Bridgertons, que acabou de... Né? Tem uns 4, 6 meses, mais ou menos, que saiu a primeira temporada.
A segunda temporada, acho que é junho do ano que vem. São 9 livros. Já pensou? 9 anos? Eu vou esperar? Eu me lembro daquela época de Harry Potter. Não, mas Harry Potter não cai nunca. Do vampiro, como é que chama? Crepúsculo. A meninada, a juventude, os adolescentes, isso era uma febre. E você via os meninos com cada livro desse tamanho. Mas ainda tem. Só que agora, nessa praia aí, né, equivalente, hoje é Trono de Vidro, Catarine... Sou muito ruim de nome de autor estrangeiro. Ela escreveu Trono de Vidro e a coleção Corte de Espinhos e Rosas. Essa Corte de Espinhos e Rosas também é tipo... Na linha do Harry Potter, assim, é fantasia, é aquele universo fantástico do Game of Thrones que você estava falando, é um universo fantástico, né? O Hobbit, Senhor dos Anéis, isso tudo. Os jovens gostam de universos fantásticos. Nessa linha de leitura, tem uma idade principiante? Eu começo a ler esse tipo de conteúdo com 10 anos, 12, 14, como é que é isso? Essa leitura em série, né? Vamos chamar assim. Eu acho que isso é muito do leitor. Eu já vi... Ao longo desses anos, eu já vi menino de 8 anos começando a ler Harry Potter, sem ilustração, sem nada. Mas já vi também adolescentes de 14 anos que não dão conta de ler um livro de 200 páginas. Isso vai lá do berço, sabe? E do hábito mesmo. Tem um rapaz que trabalha aqui com a gente, geralmente ele fica nos bastidores, ele se chama Dalton. Ele falou que adora ler livros com figurinhas. Então você gosta de HQ, né, Dalton? Quanto mais figurinha no livro, vou te defender, ele é da Marvel Comics. Aí gosta de colorir também. E uma curiosidade que eu tive até te perguntar nos bastidores, essa sua paixão por livros que motivou que vocês abrissem a livraria, isso foi de família, você herdou e continuou, como é que foi isso? Se eu posso falar que eu herdei de alguém, em parte, foi... Minha avó, ela tinha um problema de coluna, ela era muito, muito corcunda. E então, muito nova, né? Para os dias de hoje, né? Muito nova, ela já teve muitas limitações físicas. Então, meus tios davam muito livro para ela. E aí, ela lia e passava para mim e para as minhas primas. E nas férias, eu ia para lá e era na roça. Então, era luz de lamparina e tal. O que a gente tinha durante o dia para fazer era sentar debaixo de uma árvore e ler o dia inteiro. E eu lia aquelas... Minhas tias tinham baús e baús daqueles Júlia, Sabrina, Bianca, um negócio que até hoje vende em banca, papel jornal e tal. E eu lia aquilo compulsivamente, ficava um mês lá. Começou mais ou menos por aí. Agora, com relação à livraria, aí a história já evoluiu, porque quando eu comecei a ter o hábito de leitura, descia todos os dias, estudava no Nossa Senhora das Dores e descia para pegar o ônibus ali, na pracinha da Enza, né? Que antigamente a gente falava ponto final do ônibus, naquela pracinha da Enza ali. E o Centro Cultural ali do lado, né? Então, todo dia, antes de pegar o ônibus, eu tinha que correr no Centro Cultural ou para pegar um livro ou para devolver um livro, porque ele ia muito rápido, né? E não me satisfazia, porque às vezes o que eu queria ler não tinha lá. Aí é que começou a história do Clube da Leitura, e por isso que chama Clube da Leitura, porque começou como um clube. Éramos eu e uma amiga, e nós tínhamos alguns livros, mas não tínhamos dinheiro para ficar comprando. Então, eu sempre fui muito mercenária. Meu pai sempre falou que eu sempre fui mercenária demais. Aí eu não emprestava meus livros, eu alugava, entendeu? A pessoa queria meu livro, eu falava, não, tudo bem, você me paga aqui tanto por dia, entendeu? Tem gente que fala que dinheiro, companheiro e livro não se empresta, é verdade? Eu não empresto livro, não, gente. Vou falar pra vocês bem sinceramente. Então, assim... Você me empresta. A gente troca. Inclusive, eu tenho uns pra te devolver. Nossa, tantas histórias que eu já ouvi naquele balcão da livraria de clientes. Vai, não volta, né? Não fala, emprestei, nunca mais vi. Às vezes o livro não volta e não existe mais o livro, nem se você quiser comprar. Eu tinha um amigo que falava assim, às vezes a pessoa chega lá em casa, vê a biblioteca, quer pegar um livro, levar pra ler, eu falo, eu levo pra você lá. E aí ele passava na rua, comprava o livro e dava de presente. Eu faço isso. Nunca vai voltar mesmo, então sempre presente. Verdade. Eu tenho pessoas que já me contaram que carimbam livro, escreve na primeira página, esse livro pertence à biblioteca de fulano de tal, não use, adianta, como é que é, use não sei o que lá, mas devolva, né? Uns trem assim. Mas o que eu escuto, assim, no frigir dos ovos que eu mais escuto é que vai e... Ou, às vezes, você perde um amigo por causa de um negócio desse, gente. Você começa a cobrar demais. Aí a pessoa vai tomando antipatia de você. Tanta história. Gente que estraga livro do outro, fica com vergonha de falar que estragou.
Pega emprestado, empresta pro outro, que o outro empresta pro outro. Verdade. Pega emprestado. Tiveram alguns fatos interessantes que me marcaram. Uma vez, eu era adolescente, né? Eu tinha um professor de literatura que falava muito a respeito da catarse quando a gente lê. E a gente tava Quem que era? Carlos. Eu jurava que era ele, porque ele só fala de catarse. Fala muito de catarse, né? Então, uma coisa que me marcou muito. E a gente tava falando aqui nos bastidores mais cedo a respeito de às vezes a gente tem tudo quando é expectativa, é muito legal, né? Então, às vezes, você tá lendo um livro, você pega tudo de melhor que você tem na sua memória, na sua imaginação e constrói a história. Então, às vezes, quando você vai ver o filme ou a série, te decepciona, porque não é a mesma coisa. A gente conversa muito sobre isso, eu gosto de ler, eu brinquei com as questões dos livros, porque eu falo com o Thiago, me indica um livro, me empresta um livro seu, e eu realmente leio e devolvo. Mas Curioso, é uma coisa tão gostosa, porque assim, você vai construindo a história, aquilo de uma certa forma vai te mudando, né? E a gente estava até conversando aqui anteriormente a respeito do hábito. A gente brincou com a Juliana assim, mas qual que é a dica que você dá para quem não gosta de ler, para começar a gostar de ler? Porque é uma coisa complicada. Comigo, por exemplo, funciona. Eu vou ler sobre coisas que eu gosto. Porque se eu pegar, por exemplo, um livro de metodologia científica, que o Thiago, que é professor de faculdade, é todo didático, gosta de ler, eu vou ler 2 páginas. E vai abandonar, E o hábito vai mudando. Eu me lembro que eu nunca gostei de ler. Na escola, então, minhas notas em português eram sempre o suficiente para passar. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com o português. Para não esquecer que eu sempre fui mercenária, eu tirava nota muito boa em português e cobrava dos meus amigos para fazer alguns trabalhos para eles também. Boa! cobrava fazer os cartazes, tudo eu cobrava. Era um desastre com a leitura. E aí a gente vai começando a trabalhar na área de comunicação, você vai conhecendo pessoas. Não sei se você conhece, imagino que sim, o João Brito, do jornal Tempo Ético, um jornal cultural aqui em Itabira. Conheço um João Brito, será que é ele? Pode ser, acho que é o único. Então, é um senhor, já não me recordo a idade dele, mas eu aprendi a conhecer um pouco de poesia, de Drummond, através do João Brito, né? Ele tinha um jornalzinho na época. Eu acho que eu conheço o filho dele, então, porque eu conheço um João Brito que me falou que o pai chama João Brito. Não, acho que ele não tem filho, não. Então é outro. Não, acho que não. Mas, enfim, naquela época eu comecei a aprender, a buscar um pouco mais de leitura. Tive outros amigos da imprensa que eu fui gostando de ler as crônicas. E aí a gente vai se acostumando com isso, né? Você vai começando a tomar gosto pela leitura. Uhum. E aí uma coisa que eu sempre ouvi dessa turma toda era o seguinte: escreve bem quem lê muito. Isso é verdade? Faz todo sentido. É causa-consequência, né? Se você lê muito, você vai memorizando. É diferente de você aprender tecnicamente. Uma coisa é você ir lá e aprender a estrutura do texto, né? Narrativa, né? Texto texto de reportagem, crônica. Outra coisa é na prática, né? Então, às vezes, aquilo que o professor fala lá, que você está lá cochilando na aula e tal, você não aprende ali, mas de tanto ver escrito, você faz por... Fugiu a palavra. Memorização, talvez? Não, você joga no automático, né? Faz por repetição. Acho que tem tudo a ver. E eu, particularmente, sempre escrevi muito bem. Não costumo errar e tudo, mas eu não me recordo se antes de ter o hábito de leitura, eu comecei a ter o hábito de leitura com uns 14 anos. Eu não me recordo se eu escrevia tão bem. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, gente, é o seguinte, para os adolescentes que estão se preparando para prestar Enem. O que muda? Você pode saber escrever um texto corretamente, com todas as vírgulas, né, os parágrafos direitinho, dividir o texto em início, meio e fim e tal. Só que quando você faz uma redação para o Enem, é avaliado figuras de linguagem, a questão da catarse, né, que a Pris falou. E isso aí você só consegue quando você desenvolve a sua criatividade. Uma coisa é você ir lá e escrever um texto engessado ali. Quem vai ler não vai sentir emoção, entendeu? É muito importante também você colocar citações, hiperlinks, né, no seu texto. Então, se a pessoa está lendo, se ela tem uma visão de mundo, na hora que ela escreve um texto, ela vai e fala:
como falou, né, vou até falar uma frase, como falou Zaratustra, como falou fulano, e cita, entendeu? Quando você faz essas citações no seu texto, isso ganha muito ponto lá na redação do Enem. E se você não construiu essa bagagem para você fazer essa citação, né, você fica com um texto limitado, você vai colocar só seu ponto de vista, você não justifica seu ponto de vista com essas informações, sabe? E isso acrescenta muito. Se a gente for fazer uma associação ao futebol, por exemplo, é como se você conhecesse as regras do jogo, mas não tem aquela habilidade que geralmente os brasileiros têm, né? Aquela arte de driblar, aquela arte de jogar. Então, quer dizer, é diferente também escrever, não é isso? Porque se for fazer essa analogia aí, por que o brasileiro acaba tendo essa facilidade? Porque o moleque joga bola na rua, né? Aquilo, tem visão de mundo, né? Tem experiências. Aquilo passa a ser uma coisa muito natural para ele, né? Enquanto que, às vezes, o cara que mora lá na Europa, que é criado só no apartamento, só vai ter contato naquele momento que ele vai na aula de futebol ali. Então, ele só vai ter aquele contato técnico. E o moleque que joga lá na rua, que brinca de bola na lata, né? Essas coisas, ele acaba pegando malícia, né? A malícia. Jogo de cintura. Jogo de cintura. Juliana, não julgue o livro pela capa. Tem muita gente que vai à livraria, te procura, e às vezes compra o livro e volta pra falar pra você que se decepcionou, alguma coisa assim, porque comprou o livro pela capa. Tem muita gente que compra o livro pela capa. Só se ele comprar sem me pedir indicação. Mandaram uma mensagem pra mim aqui, você não tem cara de leitor. Eu falei, não julgue o livro pela capa. Olha, eu confesso que tem livro que eu não tenho vontade de ler porque a capa é feia. Aconteceu essa semana, eu estava vendo uma reportagem no Fantástico, e aí era uma afegã que teve a casa queimada, ela teve o rosto todo queimado, então ela se vestiu, não tinha homem mais na família, morreu todo mundo, ela tinha que trabalhar, senão ela ia morrer de fome. Mas como mulher não pode, né? Aí ela se vestiu de homem e usou do subterfúgio do fato dela ter o rosto todo cicatrizado, porque eles têm que deixar a barba crescer, e a dela não ia crescer, né? Aí ela conseguiu se passar por homem durante muitos anos. Quando veio lá o pessoal dos Estados Unidos, que teve a ocupação dos Estados Unidos, ela fala na reportagem que ela continuou se vestindo de homem porque o governo mudou, mas as pessoas com quem ela conviveu eram as mesmas. Como é que ela ia chegar para as pessoas e falar assim, mentira, eu era mulher e tal, né? E aí ela escreveu um livro sobre isso. E tem um livro lá na loja, e eu nunca nem olhei pro livro, porque a capa dele é horrorosa. E aí, na hora que eu vi a reportagem, eu falei assim, nossa, eu julguei o livro pela capa. Entendeu? Então, acontece. Mas, assim, eu não chego ao ponto de ler um livro pela capa. Às vezes, ele não me desperta interesse por causa da capa. Conhecer um pouco do escritor ali ajuda? Não sei. Não sei se ajuda. Isso é tão subjetivo. Às vezes, um escritor que lançou seu primeiro livro, ele pode ser surpreendentemente bom. E, às vezes, um escritor que é super afamado, você cria uma expectativa em cima daquele livro, porque o outro livro dele te agradou muito, ou porque o outro livro dele fez muito sucesso, e ele te decepciona. Então, eu não vou por aí, não. Agora, recente mesmo, eu li um livro de uma autora da Sicília, a Trança. Eu acho que é o primeiro romance dela. Inclusive, acho que ela até já vendeu os direitos para filme. Achei o máximo o livro. Legal. O Itamar Vieira Júnior, que agora está fazendo muito sucesso, ganhou o Prêmio Jabuti em 2018. Olha, salvo engano, eu me corrijo se eu estiver errado, mas eu acho que o Torto Arado, que é o romance que jogou ele para o mundo, foi o primeiro dele. E agora o Doramar e a Odisseia, que é um livro dele de contos, que saiu depois, aí todo mundo criou aquela expectativa e tal. E eu não li, porque eu não gosto de contos. Mas eu já captei de alguns clientes que falaram assim, olha, o livro dele de contos já não é aquilo que a gente... as pessoas que me falaram criaram uma expectativa maior do que o retorno. 2 pessoas já me falaram que gostaram basicamente do último conto que dá nome ao livro. E tem um segmento que geralmente o pessoal procura mais lá na livraria. Por exemplo, eu escuto muito falar, não leio autoajuda. Gente, eu adoro livro de autoajuda. Esse termo autoajuda é que ficou um negócio muito rotulado, né? Na verdade, hoje o que as pessoas mais procuram é livro na base, é autoajuda que eu vou falar.
São livros para te ajudar na sua carreira profissional, empreendedorismo, investimentos. As pessoas procuram muito livro de investimentos. E na minha loja, especificamente, eu vendo muito livro infantil. É quase que meu carro-chefe. Porque olha, o que é a grande diferença da livraria física? É você ir à livraria e ter contato com o interior do livro. Qual que é o livro que as pessoas mais valorizam o interior dele? Os infantis, porque você não tem como saber o que está dentro do livro, o tipo de ilustração e tal. E é muito interessante também quando as crianças vão e exploram o livro, sabe? Porque aí a criança, quando ela apaixona com um livro, não tem quem tira da mão dela. Aí entra aquela outra questão. Ah, mas e a faixa etária? Livro não tem faixa etária. A gente já falou ali na historinha ali do Harry Potter, né? Não tem, gente. Às vezes um livro que pra mim, pro meu filho, às vezes, com 14 anos, ele é bobo. Pro filho do outro, ele é um livro super atrativo. Entendeu? Isso vai muito do assunto. A gente não pode julgar também pela quantidade de páginas. Se o assunto é bom, se o assunto... pelas figuras também. Poxa, mas quem não gosta de livro ilustrado, gente? Também gosto. Tanto que quando um livro faz muito sucesso, sai a edição capa dura ilustrada, né? Agora, não tem uma receita de bolo, né, Juliana? Agora, mas para quem quer começar, também imagino que não tem idade para começar, né? Seja criança, seja adulto, pode idoso. começar a ler na barriga mesmo, ler pro feto. Mas qual que é a dica para começar? Vou começar por onde? É revista em quadrinhos, gibi, é livro? Como é que é isso? Tem um pontapé inicial? Acho que o pontapé inicial é você começar lendo todos os dias, nem que seja uma página. Porque a questão da leitura é o hábito. Ele tem que entrar na sua rotina. Se todo dia você tem hábitos que você repete, né? Sua higiene pessoal, algum ritual que você faz, às vezes você tem uma oração, você tem qualquer tipo de ritual, ir para academia todo dia. Isso você incluiu na sua rotina, né? A partir do momento que você inclui na rotina, você faz, você nem... Não esquece, você tem um comprimido para tomar, todo dia você vai lá e toma aquele. Então, a leitura é a mesma coisa. Se você lê... Às vezes tem gente que vai lá e lê 200 páginas. Aí fica um mês sem pegar no livro. No dia que pega de novo, não sabe mais onde que ele estava. Então, a questão não é quantidade. É o hábito mesmo. Fugiu a palavra. Não é quantidade, é você... fazer todo dia. É a periodicidade, entendeu? E com relação a o que vai ser, gente, pode ser qualquer coisa. Você tem que se conhecer. Se você não consegue se conhecer, vai lá na livraria e bate um papo comigo. Boa. Que eu vou te ajudar, né? Chega a ser até encantadora a forma como você fala disso. Seus olhos brilham. Ela fala com uma paixão. É uma coisa assim... bacana. E também parece ser, não é ler por ler, né? Porque tem gente, outro dia eu conversando sobre leitura, e aí a pessoa diz assim, Thiago, você tem aquela sensação quando você está lendo, que você leu 2, 3 páginas, você esqueceu que você leu no último parágrafo? Eu tenho. Quer dizer, é normal. Mas eu tenho déficit de atenção, né? É uma coisa que eu administro, mas eu tenho. Mas esse é uma questão também que talvez seja o momento de você respirar, dar uma volta, toma um café... E aí depois você volta, retoma a leitura. Por quê? Porque não pode ser ler por ler. Não é uma competição, né? Quem chega ao final do livro primeiro. Também. Então você precisa ter... E as pessoas acham que porque a gente gosta de ler, a gente tipo, sei lá, perfeito, né? Eu durmo em cima de livro, entendeu? Eu esqueço que eu li na página. Eu começo a ler, eu vou lendo, empolgo, daqui a pouco eu tô com sono, vou lá e apago. Eu esqueço que eu li na página anterior. Acontece. Eu leio o final, eu vou no final, eu sou muito ansiosa. Aí eu vou lá. Gente, eu li o final do Icabog, eu li o final do livro infantil da J.K. Rowling. Spoiler pra pensa. Eu me dou. E quando o cliente vem me falar se o livro é bom, eu falo assim, pode dar spoiler, não tem problema não. Ai, meu Deus. Então, assim, às vezes eu tô tão ansiosa que eu falo assim, não, se eu não ler o final, eu preciso saber o final, depois eu volto e leio isso aqui. E de livro infantil eu faço isso, sabe? Assim, esse livro A Trança que eu tava falando pra você, são 3 personagens, 3 mulheres, totalmente distintas. Uma na Índia, uma no Canadá e a outra na Sicília. E eu comecei a história da indiana tava numa crescente, assim, e tal. Eu sabia que na hora que acabasse o capítulo da indiana, ia um capítulo da siciliana, depois um capítulo da canadense, para depois voltar lá na indiana de novo.
Ah, cara, eu pulei uns 3 sicilianos, as 3 canadenses. Vocês sabem o que vai acontecer com essa mulher. Depois eu fico sabendo das outras aqui. E eu não deixo de ler por causa disso. Isso que é leitura dinâmica, tá vendo? Verdade. A gente improvisa. Deixa eu só aproveitar, a gente tá chegando perto do intervalo. Queria mandar um abraço aqui pra galera que nos acompanha aqui nas redes sociais. Ó, o Tatão Silva, Francine Costa, o Elton Otton, Marinete, Lucinei, Gilberto, Maria Aparecida Zeferino, Tati Linhares, está de folga, mas está nos acompanhando. Ela mandou um recado aqui, ela falou assim, pra gente comentar que o TCC dela, Juliana, no jornalismo, né, foi baseado na intertextualidade dos 4 primeiros livros do Harry Potter. Então ela é uma amante do Harry Potter também, a Tati. Ah, é verdade, acho que ela escreveu junto com a Natália Santana. Que é legal. Nossa. Eu já escutei essa história mesmo. Bom, eu tô com uma perguntinha apimentada aqui pra Juliana, mas eu vou fazê-la depois do intervalo. Já já a gente volta e eu volto com essa pergunta aqui pra Juliana, que pode ser curiosidade sua, que também nos acompanha aqui. Já já, depois do break, a gente volta. Apresentando Comunidade em Rede. Caraça FM. Vamos fazer o sorteio, gente? Então, acho que a gente pode fazer o sorteio na programação, que aí a gente retoma, fala da Mas live. aí a gente anuncia que vai ter o sorteio ao longo da semana. Isso. Bacana, Então aí bacana. eu trouxe. Posso ver o título? Eu trouxe um livro de suspense, um de poesia e um aviso de porta. Ai, legal. Não perturbe, estou em uma viagem. Ai, adorei! Olha esse. Aviso de porta, não perturbe, estou em uma viagem literária. Ah, gostei. Também. Fernando Pessoa. Mas essa de ler e você esqueceu o que você leu, gente, mas isso me dá uma depressão. Porque eu tenho a sensação, meu Deus, perdi 2 páginas, deixa eu voltar. Aí eu volto, aí você vai ficando... na hora que acontece isso comigo, eu fecho o livro e vou dormir. Mas eu sou assim com filme também. Meu marido odeia assistir filme comigo. Que eu... Você vai voltar? Vou voltar. Eu acho que eu não entendi o pedaço. E você conhece o Carlos, então? Não, Carlos estava lá na livraria agora. É mesmo? Carlos é meu amigo. Gente, nunca mais Você não viu o depoimento dele no vídeo que eu te mandei? Aparece ele naquele vídeo. O Carlos é sensacional. Ele foi meu professor de literatura. Eu era apaixonada com as aulas dele. As pessoas às vezes perguntam, né? Por que você... Pra que ler? Por que eu vou ler? Gente, olha que legal. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando, a menina do meu lado... E aí, ela virou pra mim e falou assim, nossa, caraca, eu li um livro, eu li um conto da Clarice Lispector. Nossa, o negócio não sai da minha cabeça e eu tô matutando que eu não entendi, que eu preciso entender. Eu falei, mas por quê? Aí ela me contou a história, por isso. Eu falei assim, mas como que você chegou nesse conto? Que elas levam o livro pra casa pra ler e tal. Não tem esse livro aqui na loja? Ela, não, o negócio começou assim, porque eu tava assistindo um depoimento do Chico Buarque, aí o Chico Buarque falou não sei o que lá da Clarice Lispector, aí eu peguei e fui pesquisar sobre a vida da Clarice Lispector, aí eu descobri que ela tinha tido um incêndio na casa dela, que ela queimou a mão, aí final, chegou no conto. Aí agora o conto tá inquietante, ele não sai da minha cabeça. Aí a gente tava lá debatendo, aí chegou o Carlos. Aí eu falei, agora nós vamos resolver esse negócio aqui. Homem que já leu aí, Carlos... a biblioteca inteira. Aí a gente falou pra ele, Carlos, decifra pra nós. Aí ele começou a explicar. Ela já tinha entrado no Google, já tinha pesquisado youtuber daqui, youtuber dali, fulano falando, ciclano falando. Ninguém tinha explicado pra ela do jeito que ele explicou. É mesmo? Esse clube de leitura que você falou que você tem, o Carlos participa? Não, clube da leitura é porque quando começou era um clube, eu e uma amiga, e nós alugávamos os nossos livros. Mas quando a gente estava conversando com o telefone, você falou da aí é leitura grupo, coletiva. Leitura coletiva é um grupo online? Agora na pandemia, a gente fez assim, leitura coletiva, você reúne várias pessoas para ler o mesmo livro, cria um grupo para debater. No WhatsApp? Agora, a gente criou no Telegram, esse último. Bacana. Mas há mais tempo, eu, Carlos e mais alguns funcionários que eu tinha, que eu sempre escolho funcionários que gostam, né, de ler, e alguns clientes que frequentavam a livraria, a gente lia e depois a gente se reunia dentro da livraria pra gente. E hoje mesmo Carlos estava falando, Juliana, vamos fazer o próximo livro e o debate, ao invés da gente fazer, que nós fizemos via Google Meet, vamos fazer o debate presencial, a gente afasta e tal, faz debate, e transmite. Ai, legal. Entendeu? Nós lemos agora recente Fahrenheit.
Nossa, muito bom. Ah, eu quero participar disso. Muito bom. gostei. Aí agora a gente tá pensando em fazer tortarado. É bom também? O Facebook tá cortando reto. E esse você já leu? Mas não Tortarado, tem li. imagem Li. do- O tortarado é o que eu falei, do Quando- Itamar Vieira verdade, Júnior. você falou. É. Aí quando vocês definem o título é porque alguém do grupo já leu e aí vocês indicam? Não. Não, a gente define o título porque alguma coisa, por exemplo, Fahrenheit a gente definiu porque eu acho que ele tem a ver com o momento da livraria. Tô voltando, tá? Legal. Ele fala de A gente podia falar disso, né? Isso é legal, ó. Esse grupo. leitura coletiva. É, leitura coletiva. É. Depois eu vou contar um caso aqui também de... Era uma dinâmica que você enviava livro para outras pessoas. Ah, é legal, de vez em quando eu vendo Legal. livro assim. Mas ainda tem. Esses dias mesmo eu entreguei pra uma menina aí. Não, eu ganhei livro demais. Só que tem gente sacana. Tem gente que manda livro feio demais. Pega um livro que tá lá, nada a ver, e manda aí. É. Quebrando. Mas isso aí não rola um spoiler de quem já tá lá na frente, né? Ah, a gente se respeita, né? Algumas coisas, como eu não ligo pra spoiler, Eu também. Rádio Coração FM 90,5 Itapira, Estamos apresentando Comunidade em Rede. É muito bom, Muito bem, estamos de volta aqui no Comunidade em Rede. Eu prometi antes do intervalo trazer uma pimentinha para a mesa. Eu queria aproveitar aqui toda a experiência da Juliana e também todo o tempo de mercado que o Clube da Leitura tem, né? São 24 anos de história aí. Eu queria fazer uma pergunta porque a gente sabe também que o mundo vive de transformações, né? Então, essas transformações, elas também acontecem neste segmento, neste mercado. Por exemplo, tem um dado importante aqui. Olha, o Brasil perde 4,6 milhões de leitores a cada 4 anos, né? Relativamente é quase 1 milhão por ano. Isso é um dado preocupante, né, Juliana? Porque a gente sabe que a leitura é o pilar de muitas profissões, é o pilar do que nós somos hoje, o que seremos amanhã. Então, é assustador a gente ouvir uma notícia dessa. Agora, a pergunta que eu queria colocar para você é: livro impresso ou digital? Por quê? Então, suspeita pra falar, né, gente? Mas eu acho que o livro impresso, ele não vai morrer nunca. E a gente tem que entender que existem determinados passos que a gente dá em direção ao que a gente considera avanço. Por trás disso pode ser um retrocesso. Veja bem, nossos jovens hoje, eles estão em aulas online, alguns agora já estão em aulas híbridas, né? Mas foram muitos meses de aulas online que você tinha que obrigar seu filho a estar na frente de um computador durante várias horas, todos os dias, fora das aulas também, porque ele precisava da internet para pesquisar. E aí depois você precisa tentar tirar esse jovem dessa mídia, dessa invasão de tela, né? No Fahrenheit que a gente estava falando aqui, é isso. As pessoas só se comunicam através das telas, né? Então, veja, se você tem seu filho e aí ele fica o dia inteiro ali, se é para jogar, você não vai reclamar? Se ele ficar no joguinho o dia inteiro, você não vai reclamar? Então, você vai lá e dá ele um Kindle para ele ler, ou você trabalha o dia inteiro na frente do computador, no seu trabalho, chega em casa e vai pegar um Kindle para ler. Ou seja, é outra tela, você só trocou de tela. Aí você senta na frente da televisão, vai assistir um streaming, né? Pega o celular e vai navegar nas redes sociais. O livro, ele te traz de volta a essência da coisa, sabe? Se a gente for pensar, toda a nossa história, toda a cultura da civilização passa pelos livros. Uma coisa que eu sou muito curiosa para entender, que nada a ver com, mas só vou usar para ilustrar, por exemplo, a civilização de Machu Picchu. Como é que aquilo foi construído? Eu fico pensando, será que tinha livros falando sobre como aquilo foi construído e isso foi perdido? Foi queimado em algum momento? Será que se tivesse aquilo registrado, a nossa tecnologia hoje não podia estar muito adiante?
Porque, pô, como é que os caras levaram aquelas pedras daquele tamanho lá para, né, pro alto das montanhas? Entendeu? Para os extraterrestres, porque é Não sensacional é? Você mesmo. falou aí de rede social, eu fiquei curioso. Na sua opinião, como que as pessoas dividem hoje o tempo em rede social e o tempo de leitura? É equilibrado? Ah, mas não é mesmo. Sabe por quê? Quando você pega, o negócio é muito viciante, gente. Você pega um TikTok. Aí, quando você termina um vídeo, ele já te sugere outro. É verdade. Entendeu? E aí outro, e aí outro. Você não para pensar o tempo que tá passando. Hoje em dia, tem uns memes aí que a gente vê na internet, que antes era o cara lá no banheiro com um livro, com jornal, com um livro. Depois, com o passar do tempo, era com o celular, com aqueles joguinhos grandes, assim, lembra? Uns Tetris e tal, Aí depois veio o celular. Aí, com o tempo, o celular com a internet. Aí agora, quando você coloca o celular com o Wi-Fi e o carregador do lado, acabou. O cara não sai dali mais. Verdade. Entendeu? Porque você não vê o tempo passando. E eu já atendi pessoas. Agora, recente, teve uma menina que foi muito bacana o depoimento dela. Ela entrou na loja um dia e falou assim comigo: eu cheguei à conclusão que eu não estou vivendo. Eu só fico em rede social. Eu preciso fazer um detox. Então, eu tomei a decisão que, a partir de hoje, eu deletei minhas redes sociais e eu vou passar, o tempo que eu passava na rede social, eu vou ler. Eu pensei comigo, eu acho radical. Acho que a gente tem que aprender a equilibrar antes que chegue nesse ponto. Né? É bacana ter rede social, é bacana você ter um grupo de amigos ali no WhatsApp, né? Eu tenho, por exemplo, os meus amigos de infância, quando estudávamos juntos, né? No primário e tal. Acho isso tudo legal, saudável. Mas você tem que aprender a dividir o tempo. Essa que é o maior desafio, é aprender a dividir o tempo. E voltando lá no livro impresso digital, tá aqui a prova viva disso. Aliás, é um livro que eu comprei recentemente lá no Clube da Leitura. Obrigada. E, aliás, vocês entregaram aqui, eu achei muito dinâmico o processo de compra. Parabéns lá para a equipe do Clube da Leitura. É um livro que se chama Empatia Assertiva. Como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. O dia que eu cheguei com esse livro aqui, piadinha correu os corredores da rádio o dia inteiro. Todo dia eu me pergunto se eu já terminei de ler o livro. Eu não entendi a piada, não. Às vezes eles querem emprestado, não sei. Mas, de fato, eu adoro o livro impresso. Lá em casa, a minha esposa me xinga porque não tem mais onde colocar livro. E todo dia eu chego com um livro diferente. Mas eu acho que é diferente você pegar o livro. Né? Alguém falou aqui nos bastidores do cheiro do livro. Então, acho isso importante. Então, eu, particularmente, gosto do livro impresso. Recentemente, comprei também o livro das crônicas do Márcio Passos, que é um jornalista conhecido, hoje ocupa o cargo de secretário de governo aqui no município. Também comprei o livro dele lá. Então, assim, livros impressos me atraem desde sempre. Então, principalmente aqueles mais antigos. Aliás, eu emprestei um livro para Prince. Se eu não estiver enganado, ele é de 1970, 80. Trata-se de inteligência emocional. Daniel Goleman. Daniel Goleman, exatamente. Sensacional. Não, ele não é de 70, 80, não. Daniel Goleman é anos 90, porque quando eu abri a livraria, o Daniel Goleman estava acabando de lançar esse livro. Então, anos 90. É o primeiro lançamento. E esse livro, à época, eu só consegui comprá-lo no sebo. Né? Porque eu não conseguia achar. Ele passou por várias reedições. Sim, aí eu queria comprar o primeiro, eu falei, não, então... Você queria da capa amarela. Exatamente, que literalmente está amarela. Você viu a responsabilidade, né? E a cobrança. Aquilo que eu falei, que às vezes a gente empresta um livro e não existe mais o livro para devolver. A gente estava conversando aqui também, eu quero que você conte para o pessoal, Juliana, também sobre a leitura coletiva, né, que a gente estava conversando. Eu só vou colocar 2 fatos aqui que me marcaram muito e, tipo, eu acho muito interessante com histórias de livros. Eu estudei com uma pessoa também que gostava muito de ler, Lucas. Eu não vou me recordar o sobrenome dele, mas enfim. Ele, quando essa questão de emprestar os livros, né? Quando alguém pedia algum livro para ele ou indicação de livro, ele comprava o livro de presente para a pessoa. Às vezes ele lia e fazia anotações nos livros do que ele achava que fazia referência com aquela pessoa. Então, ele sempre dava livros de presente
E antes de presentear a pessoa com o livro, ele lia o livro e fazia anotações. Então era bem legal, porque todo mundo era louco para ganhar livro de presente dele. Para saber o que ele tinha escrito a respeito da pessoa que tinha relação com aquele livro. Então eu achava assim, sensacional. Eu fiz isso umas 2 vezes, porque é meio complicado. É um gesto de carinho extremo, né? Nossa, muito, muito. E eu também te contei aqui que você disse que leu esse livro, e foi um livro que me marcou muito, que foi a indicação do Carlos até na minha adolescência, que foi Floradas na Serra, da Dina Silveira, né? Eu lembro da capa, mas eu não lembro muito da história. A capa eu não lembro, mas eu lembrava de alguns trechos da história, que era um pessoal que tinha tuberculose, aí ia se tratar em Campos do Jordão. Então eu li aquele livro e na época eu não conhecia Campos do Jordão. Então eu imaginava Campos do Jordão e fiquei alucinada por conhecer Campos do Jordão. Então eu fiz uma viagem para Campos do Jordão em função desse livro que eu li. Eu sou apaixonada com Campos do Jordão por causa de Floradas na Serra, que é um livro, assim, sensacional, né? É um clássico, é bem bacana. Ó, deixa eu só interromper aqui. Tem gente mandando pergunta aqui pra gente. Itabira, sabemos que é berço do poeta Carlos Drummond de Andrade. Uhum. Isso é um sinal de que Itabira tem bastante leitor que busca por poesia? Não, por poesia não. Tem muito leitor, sim, que gosta da obra de Drummond. Eu mesma sou uma leitora que eu admiro a obra de Drummond, mas não tenho muita afinidade com outros poetas, não. Vou mentir se eu ficar falando aqui que eu leio poesia. Não. A poesia de Drummond eu leio, gosto, procuro entender. Acho bacana, porque tem a ver com a... É gostoso, né? Você chegar no lugar e saber a história do poema. Tipo, vocês já fizeram os caminhos drummondianos? Sim. Então, gente, mas é muito bom, muito legal. E dos caminhos drummondianos mesmo, eu sei, não sei poesia de cor, não. Sei a história de todos os poemas e tal. Mas não, o itabirano... Mas eu não acho que isso é só itabirano também, não. Eu acho que isso é geralzão mesmo, assim. No Brasil, não tem muita cultura de livro de poesia, não. Vende, mas depois que o cara já tá famosão, assim... Quer ver um livro de poesia que ainda vende muito? Do Braulio Bessa. Porque ele tá na Fátima Bernardes toda semana e, na verdade, os poemas dele são mais cordéis, né? Eu costumo brincar até que é poesia de autoajuda. Porque a poesia dele, ela passa mensagens, né? De otimismo e tal. Aí ele vende mais popular, assim. Agora, os outros poetas... Se você pegar um Fernando Pessoa, por exemplo, só quem... tem um nível cultural mais elevado mesmo, é que vai procurar. Entendi. Agora vem aí o Festival Literário Internacional. Qual é a importância desse festival para os amantes da literatura? Nossa, o FLI Itabira é um sonho, assim, que a gente está vendo, eu já posso falar concretizado, porque a gente já está vendo acontecer, né? Já tem a ocupação Dom Quixote ali na Praça do Oreão. Todo mês já tenho sempre um papo com Afonso Borges, que acontece na primeira, segunda semana de cada mês, né? Já foram 4. A gente já teve presenças muito marcantes, né? Nesse Sempre um Papo. Tivemos o Antônio Fagundes, que foi transmitido lá de dentro do Clube da Leitura. Padre Fábio de Mello, Zueni Ventura. E, por último, teve Tony Belotto e Malu Mader. E, por último, agora, Bruna Lombardi. Então, são participações muito especiais. Isso depois fica disponível lá nas plataformas online, né, no YouTube. Mas é um sonho mesmo. Desde que eu comecei com a livraria, eu ficava com aquele sonho de infância, que era uma feira literária que a Vale fazia quando eu era criança. Eu tenho nítido na minha memória como que era a feira. Lembro dela acontecendo na FID, ali no Centec, né? Nem sei se chama Centec mais. Na FID de baixo, né? E acontecendo também no Centro Cultural. Então, desde que eu comecei a mexer com livraria, eu tinha isso na cabeça. Um dia vamos ter uma feira literária. E aconteceram algumas, mas nunca nesse porte que está vindo agora, de feira internacional. Quem está organizando também, né, é um nome de peso, que é o Afonso Borges, jornalista, escritor, ex-livreiro, um cara que tem categoria para falar, né? A expectativa é muito grande. E nós, do Clube da Leitura, a gente tinha, em final de dezembro, quando a gente puxou o nosso balanço lá, durante a pandemia, a gente tinha decidido que ia fechar. E quando o Marco Antônio fez a primeira live falando com
com o Afonso Borges, que ia ter a feira literária, a gente falou, nossa, a gente vai dar a volta por cima, porque a gente sonhou demais com isso, sabe? E a gente precisa passar por essa. E a gente chegou nesse ponto, Juliana, e é algo também que eu trouxe aqui como pauta, para a gente entender esse momento, né, do mercado. A gente falou no início da nossa entrevista aqui sobre essa dificuldade, né, que as empresas vão enfrentando. As mudanças nos mercados diversos, elas estão acontecendo. Na pandemia isso foi acelerado em alguns setores e, claro, chegou nas livrarias, não é isso? Impactou muito. Eu ainda sou muito privilegiada, porque eu fico pensando quem está em shopping, gente. Sabe? Vejo companheiros assim de livrarias que tiveram a loja lacrada. Muito triste. O cara não poder nem entrar na loja dele, né? E a gente, graças a Deus, de portas fechadas, mas a gente não deixou de trabalhar nem um dia. Foi muito difícil, ainda é, mas a gente conseguiu trabalhar, né? O Bretas permitia que a gente entrasse na loja, né? Teve gente em situação muito pior. E fecharam muitas, né? Os números são muito tristes de ver. Não sei se você me mostrou aí antes, durante a pandemia, a venda em livrarias físicas caiu 58%. Mas o leitor, o número de leitores aumentou. Só que, como as pessoas passaram a... Muita gente que tinha medo de comprar pela internet passou a comprar pela internet. Também, porque as pessoas não queriam sair de casa, e, enfim, tudo direcionou, né, para isso. E as pessoas passaram a comprar muito mais pela internet, né? O resultado disso para as livrarias físicas, eu sei de vários livreiros que estão passando por muita dificuldade, sabe? Eu ainda me considero uma privilegiada. Tem gente pior que eu. E, claro, diante dessa situação toda, surgiu aí uma campanha que se chama Abrace o Clube da Leitura. O que é essa campanha de fato? Então, essa campanha, a gente até se inspirou numa outra livraria que fez uma campanha nesse sentido, porque a gente sabe que, assim, o buraco é muito rápido para cavar, sabe, gente? Mas para tapar é muito difícil. A margem do livro é muito pequena. Então, quando você começa a pensar em prejuízo, para você tomar 5 mil, 10 mil reais de prejuízo num mês, é num estalar de dedo. Mas para você recuperar, leva anos, né? E a gente sabe que na situação, que no lugar que a gente chegou, não se reverte vendendo livro. E por isso que a gente tinha tomado a decisão realmente de fechar. E aí, quando veio essa questão do Marco Antônio, que eu vi uma luz no fim do túnel, que eu vi aquela empolgação dele falando que ia trazer o Fli Itabira, né? Enfim, eu falei, gente, nós temos que dar um jeito. E eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tenho muitos amigos que eu conquistei lá na livraria. Pessoas que gostam de mim, é claro, eu tenho certeza, mas que gostam muito da livraria. E eu escutei de vários desses amigos, inclusive do Carlos, Juliana, nós não podemos deixar a livraria fechar. Nós temos que abraçar a livraria. Então, por isso veio o nome, sabe? Nossa, se eu for agradecer aqui as pessoas que começaram a me motivar, me estenderam a mão, várias delas estão no depoimento que está na abertura da campanha, que vai começar a ser divulgada em breve. E tem várias outras pessoas que estão indo na livraria voluntariamente gravar seus depoimentos, que a gente vai publicar diariamente a partir do momento que a campanha for ao ar, depoimentos de clientes, falando da relação deles com a livraria, do que a livraria trouxe para a vida deles, entendeu? Então, a campanha é isso. Nós vamos pedir à comunidade itabirana que apoie a livraria. É óbvio, gente, que apoiar a livraria implica em comprar seus livros na livraria física da cidade, sim. Mas, nesse momento, é até mais que isso. Nós estamos lançando uma campanha numa plataforma chamada Catarse. Por coincidência, né? Você estava falando hoje que o Carlos falava tanto de Catarse. E ele foi tão importante na criação dessa campanha, e justo a plataforma leva esse nome, Catarse. Muita gente já deve ter ouvido falar. É uma plataforma de financiamento coletivo,
É a maior plataforma de financiamento coletivo do Brasil. O que diferencia ela de uma vaquinha virtual é que quando você contribui numa campanha da Catarse, é como se você estivesse comprando um produto, porque existem recompensas, né? E aí nós colocamos lá várias recompensas, que vão variar entre livros, workshops e alguns souvenirs que a gente está desenvolvendo. Então, o principal é que a pessoa vai ter uma recompensa que ela vai poder escolher o valor que ela quer contribuir e a recompensa que ela quer em troca, né? Os nossos parceiros, no caso, as editoras, nosso fornecedor de café, que está entrando com um barista, o proprietário do café que nos atende, ele é barista, ele vende para o Japão, para a Europa, um cara que saca tudo de café, ele vem para dar o workshop de café. Tem outros workshops que a gente está negociando, de desenho. Essas datas já estão marcadas? Não, os workshops, eles vão acontecer no novo ponto. Quando a gente mudar, reestruturar a livraria num novo ponto, vão acontecer os workshops. Até mesmo para acabar de dar tempo da população se vacinar, né? E a gente se organizar nesse novo ponto. Porque não adianta, nesse momento, eu fazer um workshop de café dentro da livraria que eu não quero fortalecer o ponto que eu tenho hoje, né? Entendi. E a gente tem que abraçar essa campanha mesmo, porque imagina, Itabira, uma cidade, aquilo que a gente estava conversando por telefone, né? Que a mineração a gente sabe que está com o prazo contado, a gente tem que buscar outras formas, né? Tem que ter o subterfúgio aí para a gente poder conseguir girar a chavinha da economia para outros setores, né? E a gente estava conversando sobre isso por telefone. Como uma cidade que tem um poeta como Carlos Drummond de Andrade, com um nome tão forte, um nome de peso, não tem uma livraria? Né? A gente tem mesmo que apoiar, tem que ajudar, porque não tem nada mais gostoso do que você abrir o livro impresso, sentir o cheiro do livro impresso, presentear, trocar um livro. Gente, a coisa mais gostosa do mundo é você dar um livro de presente, né? Eu falei da brincadeira do Lucas, é óbvio que muitas vezes a pessoa não vai ter, né? Não vai fazer isso, ou então pode fazer, compra os dois, mas é muito legal isso, você tornar aquele momento especial para a pessoa, uma história especial, um livro que você gostou, trocar, né? Figurinhas. E tem um ponto também que você colocou aí, que é o café na livraria. Aliás, o primeiro café que eu tomei no Clube da Leitura foi com o meu amigo Jânio Bragança. É meu amigo, adoro Jânio. Finíssima, assim, é uma pessoa muito boa de relacionamento, de bater papo, um cara inteligentíssimo. Converso com ele toda semana. Me lembro que a gente foi se reunir para um assunto empresarial e ele acabou me convidando para um café. Eu gosto de fazer reunião no café. Mas foi uma reunião tão leve, sabe? Que eu falei assim, puxa vida, a gente podia tornar isso um hábito, né? Ou seja, tomar um café ali num ambiente de livraria não tem coisa mais gostosa. E no mundo corporativo a gente já faz, a gente já toma tanto café. Eu É falava verdade. que eu morei um tempo no sul de Minas, o que eu mais sentia falta aqui era de um café. Então você vai conseguir juntar essas duas coisas, né? Na verdade a gente já tem, né? A gente já tem vai reforçar, acontece, né? Gente, olha, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Faltam apenas 2 minutos. Eu queria só aproveitar. Chegou mais pessoas aqui lá no nosso Facebook. A Lilian Duarte, Cristina, o Marcos Antônio, a Diva, o Fábio Pereira, Maurício, Neuza, José Paulo. Muita gente nos acompanhando aí. Com certeza são itabiranos, leitores e, né, possivelmente também clientes do Clube da Leitura. Queria agradecer muito essa participação de todos, a sua participação, viu, Juliana? Obrigada, gente. Eu tenho que agradecer pelo espaço. Muito. Sinta-se sempre convidada, tá bom? A fazer parte aqui da nossa emissora, do nosso projeto. Obrigada. Esse programa ele está aqui exatamente para abrir portas para a comunidade. Então, a gente ficou muito feliz de você ter vindo, compartilhado isso. É uma pena que nosso tempo é curto, né, Pris? Eu queria falar uma coisa rapidamente. É que a gente tem mania, por exemplo, quando a gente vai se apresentar num outro lugar, você está fazendo uma viagem de turismo e as pessoas perguntam de onde você é. Aí você sempre fala, eu sou de Itabira, terra de Drummond, né? Então, imagine você morar numa cidade que é terra de Drummond, então, sinal que você tem uma expectativa, né? De que as pessoas visitem a sua cidade por causa disso. E é o que nós queremos, uma das vocações para Itabira, né? Educação com a Unifei
e o turismo com Drummond. O turista que chega na cidade, ele vem em busca da obra de Drummond. E aí ele chega na cidade e fala, onde é que eu vou achar um livro de Drummond para comprar? Você entendeu que o negócio é bem mais amplo do que simplesmente você falar, é uma cidade sem livraria. Ok, verdade, a gente falou que são só 3% de cidades com livraria em Minas Gerais, né? Quando a gente viaja, para quem gosta de viajar, você sempre quer levar um chaveirinho. Uma lembrança. Leva de Drummond, é tem isso? Tem que ser do lugar, né? Eu me lembro que... Parece uma simpatia, tem que ser do lugar. Uma vez eu fui presentear 3 professores na faculdade e falei, gente, que tipo de presente dar para os professores? Aí pensei, um livro de Drummond. E aí dei um livro de Drummond para cada um deles. Eles e o povo assim, ama. Fascinado, porque eles receberam um presente genuíno de Itabira. Daqui. É o mesmo livro que acha em outro lugar, mas comprado aqui. Daqui. Gente, olha, nós estamos chegando ao fim. Juliana, obrigada aí pela sua visita, tá? Pela participação. Você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Prince Marques, muito obrigado pelo convite. E, por favor... Fiquei muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Beijo, viu, Tati? Devolve meu livro. Juliana, muitíssimo obrigada. Se tiver perdido o livro, você passa lá no Clube da Leitura. Boa, tem lá, né? Sensacional. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até agora. Vamos abraçar essa campanha junto com a Juliana, porque é de fato incoerente a gente ter uma cidade como Itabira com um poeta de peso como Drummond e não termos uma livraria. Então vamos abraçar mesmo essa campanha. É aniversário de um amigo, dá um livro de presente, estimula a leitura, a gente melhora a cabeça, né? Ganha conhecimento, então é sensacional. O que você precisar, a gente está à disposição. Obrigada. A Juliana também trouxe de presente pra gente aqui, pra gente sortear para os nossos ouvintes alguns livros. Então fiquem ligadinhos na programação da Caraça, que a gente vai fazer o sorteio desses livros. E o espaço está aberto para você, viu, Juliana? Aqui a Caraça está de portas abertas para você. O que você precisar, você pode contar com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigada, gente. Boa noite.